Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais uma dica de biologia aqui do canal. São aqueles assuntos que a gente vê de forma mais enxuta, mais resumida e sempre relacionados, para você conseguir entender de vez o conceito. Então hoje a gente vai falar sobre soro imunológico. O soro imunológico, ele é importante e constitui a imunidade passiva. Quer entender direitinho? Vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, então vamos entender de vez o que é o soro imunológico e como ele se relaciona com a imunidade passiva. É importante a gente entender bem a diferença entre imunidade ativa e imunidade passiva. A imunidade ativa é aquela que faz o organismo produzir anticorpos. Então, é a produção de anticorpos a partir de um contato natural ou artificial. Vamos entender o que isso significa. Então, a forma natural do corpo produzir anticorpos é quando ele está diretamente em contato com um patógeno, com um antígeno, ou seja, quando o corpo desenvolve a doença, a gente pode até desenvolver sintomas. Lá no final do processo, nós vamos ter anticorpos que foram produzidos passando pela etapa da imunidade inata, imunidade adaptativa. Agora, a forma artificial do organismo produzir anticorpos é com a ação das vacinas. Então, as vacinas, a gente vai falar mais para frente que existem várias tecnologias de produção de vacinas, mas em linhas gerais, todas elas apresentam o antígeno para o organismo, engana o corpo, faz com que ele entenda que ele está infectado e passe a produzir anticorpos pelo mesmo processo que aconteceria se ele tivesse sido infectado pelo patógeno. Agora, a imunidade passiva é um tipo de imunidade que o nosso corpo não precisa agir. Ele está passivo porque ele está recebendo anticorpos prontos. A forma natural do organismo receber anticorpos prontos é através da amamentação ou da placenta. E a forma artificial do organismo receber anticorpos prontos é pelo recebimento do soro imunológico, né? Então, o soro imunológico ele contém anticorpos prontos e são específicos que vão atuar aí contra alguns patógenos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o soro imunológico. Então, o soro, ele é o anticorpo pronto. E como que acontece? Por que é importante ter o soro imunológico? Existem algumas situações, ou quando a gente adquire algum patógeno, ou então alguma toxina, como picada de cobra ou outros animais peçonhentos, cuja ação dessa toxina ou ação desse patógeno, ela é tão rápida, ela é tão cruel, que ela é mais eficiente do que a ação do sistema imunológico e pode levar o indivíduo à morte. Então, não daria tempo. O processo de produção de anticorpos dura de 7 a 15 dias, mais ou menos. Então, algumas toxinas e alguns patógenos, eles têm atitude, né? Eles agem muito mais rápido do que isso. Então, não daria tempo do corpo se recuperar. Então, a produção, o desenvolvimento, né, a produção do soro imunológico, ele é fundamental porque ela garante muitas vidas sendo salvas quando, por exemplo, tomam uma picada de um animal peçonhento ou adquirem alguma doença, como, por exemplo, a raiva. Bom, o soro imunológico, ele é produzido através de animais de grande porte. Então, por exemplo, cavalos, especialmente o Butantan utiliza muitos cavalos, né? O que vai acontecer? Esses cavalos, eles vão receber uma dosagem pequena e inofensiva, seja de uma toxina, seja de um patógeno, e o organismo desses cavalos vai passar por todo o processo de imunização e ele vai produzir anticorpos. O plasma, então, dependendo do tipo de agente que for utilizado, ou uma toxina ou um patógeno, precisa de um tempo diferente até que o plasma esteja com bastante quantidade de anticorpos. Quando der esse tempo, esse plasma, né, parte do plasma vai ser recolhido, parte do sangue do animal vai ser recolhido, não é nada que prejudique o animal, e vai ser retirado desse sangue o plasma com anticorpos que vai ser processado e envasado. As hemácias, né, as células sanguíneas, elas vão retornar para o animal, então tem todo um processo, tem todo um cuidado com esses animais. Bom, isso é importante porque quando a gente precisa passar por uma situação de picada, ou então quando a gente toma uma mordida de um animal silvestre, que a gente não sabe se está contaminado com a raiva, a gente precisa tomar o soro para garantir que a gente tenha anticorpos e não chegue a desenvolver a doença, ou então que esses anticorpos combatam essa toxina e não leve o organismo à morte.
Bom, eu espero que você tenha entendido a importância e a função do soro imunológico e a relação dele com o sistema passivo de recebimento de anticorpos prontos. Você gostou desse vídeo? Comenta aqui pra mim se essa dica tá ajudando você. Me dá sugestão. O que mais você quer de dica de biologia? Não esquece de curtir o vídeo e se você não tá inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu fico por aqui. Um beijo e até a próxima.